Inércia. Propriedade da matéria que a torna resistente a qualquer mudança. Não é sobre estar parado. É sobre persistir. Ter consistência, independente das condições do meio. Somos os CEPRORGS. E nossa meta é promover um ambiente favorável ao desenvolvimento da indústria tecnológica do Rio Grande do Sul. Atuamos como ponte entre a indústria de tecnologia local e o mundo. Porque acreditamos que tecnologia e boas ideias beneficiam quem as desenvolve e a sociedade como um todo. Nesses anos de atuação, foi preciso ir além das questões tributárias, legislativas e jurídicas do setor. É preciso ser um gerador de negócios, porque somos parte da transformação digital, que é o agora. E nesse sentido, avançamos um passo, desenvolvendo uma plataforma que alia conteúdo e relacionamento. Vamos ampliar nossas conexões, negócios e ações. CEPRORGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Eu quero agradecer ao convite do presidente Rafael Krug, à diretoria. Quero agradecer em especial a todas as executivas que fazem com que tudo isso se organize e ande sempre muito bem, com muita competência. A Karen, a Luciele, a Amanda, a Isabel, a Jordânia, a Juliana, a Dona Sandra, a Savana, todo mundo. Muito obrigada realmente. É um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos vocês. E antes de dar início à apresentação em si, eu gostaria de fazer um convite a todos. Eu não quero que seja simplesmente uma apresentação de conteúdos teóricos que a gente ouve, pensa e fica assim. Eu gostaria muito que vocês pudessem levar esse conteúdo para a vida de vocês. Que vocês pudessem encontrar meios de aplicar no dia a dia todas as coisas que a gente vai conversar aqui agora. Então, por favor, façam essa reflexão, olhem para si, olhem para dentro, né? E procurem levar para vocês, para a vida diária de vocês, tudo que vai ser falado agora, ok? Bom, logo de início da pandemia, então no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde oficialmente decretou a condição de pandemia, né? A gente já tinha mais de 100 países com casos de Covid, e quando isso chegou para nós, e imediatamente a orientação de isolamento social, de distanciamento social em alguns casos, um show de emoções. Eu me lembro de pessoas me relatando uma sensação de estranheza. Elas diziam, Lúcia, eu não sei nem relatar o que eu estou sentindo, eu só sei que é estranho, é medo, é uma tristeza, é uma ansiedade, é uma inquietação, é raiva, é culpa, é momentos de apatia, um sentimento de impotência, porque eu não sei como lidar com isso tudo, não me vejo capaz de resolver a situação, uma desorientação até em saber no que acreditar. É importante a gente entender como que as pessoas assimilam novos eventos, e esse é um evento absolutamente novo para todos nós. É uma situação sem precedentes, a gente jamais viveu uma situação semelhante a essa, e o que nos faz assimilar um evento novo, para o qual a gente não tem padrão, ou mesmo que tenha padrão, enfim, é basicamente a nossa estrutura de personalidade, ou seja, a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas em situações de estresse, a nossa capacidade adaptativa, ou seja, de se ajustar dentro de um cenário novo, com novas demandas, a capacidade de empatia, porque é muito importante que eu olhe para o próximo, controle emocional para poder administrar tantas emoções, tantas inquietações, e, sobretudo, o autoconhecimento, né? Ou seja, eu reconhecer as minhas reações no momento em que eu preciso ter um domínio maior de mim mesmo, como eu me sinto em cada evento, em cada ambiente, com pessoas diferentes, enfim, se conhecer de fato é algo que vai depender muito da nossa estrutura de personalidade. As experiências anteriores também, elas são determinantes para que a gente assimile um novo evento. É aquilo que eu já construí de conceito a partir de situações anteriores. O que eu compreendo de situações estressoras, o que eu acredito
sobre eventos, enfim, difíceis, né? A maneira como eu tratei os meus lutos no passado, as perdas que eu tive que viver. Houve trauma, não houve trauma, isso foi assimilado de uma forma, do ponto de vista de saúde, adequado ou não? Houveram lições aprendidas, eu consegui construir novos hábitos. Então, tudo aquilo que eu vivi anteriormente em outros eventos estressores vão servir de referência para mim nesse momento para lidar com a pandemia. E é claro, a percepção da realidade, de que maneira ela é construída, ela é compreendida, ela é então trazida para o nosso dia a dia. O quanto eu consigo construir clareza sobre os fatos, o quanto eu de fato busco informações em fontes confiáveis, né? E as associações de ideia, então eu começo a perceber que um fato está relacionado ao outro, eu começo a entender que se eu fizer isso, a consequência é aquela, se eu não fizer isso, a consequência será outra, enfim, eu vou associando ideias a partir das informações e da percepção da realidade que eu vou construindo. E é claro, a nossa capacidade cognitiva de compreensão, de assimilação, de entendimento dos fatos de uma forma real, né? E quando eu falo em percepção de realidade, é importante a gente destacar aqui um cuidado com as fake news, que nos levam para um lado exatamente oposto, que não é o que a gente precisa nesse momento. Então, a percepção da realidade, a fonte de informações, é um elemento fundamental agora. Isso tudo vai me dar a condição de, então, perceber, me adaptar, me ajustar, me inserir nesse novo cenário de uma forma saudável, adequada e, acima de tudo, produtiva, ou seja, produzindo resultados para mim, para os meus grupos, para a minha sociedade. Então, essa capacidade de assimilação vai depender disso. As primeiras reações que se viu foram de pânico, né? Alguns negando, outros na reação do pânico, que é o extremo oposto. O pânico é a potencialização do problema. Ele vem geralmente acompanhado de um pensamento catastrófico, ou seja, eu vou morrer, as pessoas vão morrer. Isso gera uma ansiedade e um desespero muito além do desejado, muito além do esperado, do necessário, né? Então, é importante ter medo, sim, o medo vai nos levar a uma reação de adaptação ao perigo, de zelo, de cuidado necessário para esse momento, mas o pânico, ao contrário, ele vai atrapalhar bastante. Já outros relatavam uma reação de negação, ou ainda de simplificação do problema, né? Não é tudo isso, é só uma gripezinha, para que esse exagero todo? Vamos adotar um meio termo, não precisa tudo isso. Então, eu tentava assim, não é tão grave, eu não preciso fazer tantas restrições assim. Né? Então, é a negação ou a simplificação do problema. Houveram reações de distorção do foco. Então, ao invés de tratar como um problema de saúde pública, começaram a tratar como problemas políticos. E aí, veio em pauta só questões políticas. Isso é um exemplo de distorção do foco, né? E ainda pessoas com confusão na sua reação. Elas não conseguiam configurar um posicionamento e até mesmo uma emoção por não saber em que acreditar, né? Então, é uma desorientação, na realidade, nessa reação diante da pandemia. Para não me expor na rua, eu só saio para situações de extrema necessidade. Eu reconheço a necessidade do uso de máscaras, eu procuro lavar as mãos muitas vezes por dia, eu passo a higienizar cada coisa que vem de fora, cada produto comprado no açougue, no mercado, na farmácia, é higienizado. Então, eu adquiro novos hábitos porque eu estou aprendendo com a situação que eu vivo. Né? Eu estou reconhecendo a necessidade de novas atitudes, de novos comportamentos. Na medida que essa adaptação se instala, eu percebo ganhos com ela. Eu percebo que com isso eu me protejo, eu percebo que eu protejo as pessoas que estão ao meu redor, eu protejo inclusive as pessoas com quem eu não estou tendo contato, porque eu estou distante, justamente para proteger a quem eu amo, né? Então eu deixo que os familiares fiquem nas suas casas, eu não convido eles para mim e nem eu vou na casa deles, porque eu também posso estar prejudicando com a minha presença. Então, eu me adapto e crio novos hábitos e percebo os ganhos que eu tenho com isso. Eu percebo o quanto isso é importante de ser mantido. E na medida que eu percebo os ganhos dessa adaptação, eu chego, então, finalmente na zona de crescimento, que é onde eu percebo que eu estou cooperando, que eu estou sendo empática, eu percebo que a minha compaixão me leva a atitudes de solidariedade,
é onde eu vejo que a esperança começa a dar lugar a um primeiro sentimento de pessimismo, de medo, de insegurança. Então, eu começo a substituir todas as primeiras emoções que eu vivi de forma dolorosa, eu começo a substituir por novas emoções que deixam a dor de lado e trazem o aprendizado, trazem um sentimento de integração social. Eu agora estou, então, integrada com o meu meio, com a minha realidade, oferecendo o melhor de mim, fazendo por mim e pelos demais tudo que me cabe, que me é possível, em benefício da saúde de todos. Então, aí eu cresço e aprendo. E aí é muito importante que todos esses novos valores que a gente está vivendo nesse momento, que eles se mantenham e eles não se percam no pós-pandemia, que de fato sirva para uma reestruturação da nossa sociedade, da cultura que a gente está inserida, do mundo que a gente vive. A gente tem que aprender a aprender, né? Isso é uma questão que o brasileiro já sabe há muito tempo, né? E que talvez agora isso grite aos quatro ventos ainda mais alto. A gente não tem um padrão para lidar com esse evento, né? Como eu já tinha dito, é inusitado e sem precedente, então isso nos leva a aprender diante de situações novas, né? Como é que eu adquiro conhecimento, como é que eu me adapto e cresço diante de algo que eu nunca vivi. Então, eu aprendo a partir de mim mesma, eu aprendo a partir do quanto eu me conheço, eu aprendo a partir do quanto eu sou capaz de ter gestão sobre mim mesma. A nossa cultura não nos favorece, e isso é uma outra questão que a gente precisa estar atento. O brasileiro, ele tem por característica não gostar de regras. Ele tem por característica não confiar nos seus governantes. Então, tudo que vem dali, o primeiro impulso é de não confiar, é de não aceitar, é de querer fazer o contrário, né? E isso é muito perigoso. Eu já tive a infelicidade de ver sites de empresas, assim, de bares, de restaurantes, de casas noturnas, falando em burlar as regras para poderem continuar funcionando de alguma forma, escrito no site. É muito triste, assim, ver isso. Aí a gente vê países que já têm um histórico de desastres, né? Então, a gente pega aí Europa e Estados Unidos e mais alguns países que já viveram situações de guerra, já viveram situações de terrorismo, de muita destruição, de epidemias, de, enfim, desastres naturais. São países que sabem como renascer do sofrimento e da destruição, né? A gente vê que a cultura deles já é uma cultura desenvolvida e, enfim, adequada a lidar com impactos como esse. Eles já conseguiram, a gente pode ver pela Alemanha, já estão bem mais estruturados e organizados para voltar à vida produtiva aos poucos. Existe uma dualidade presente que é altamente conflitante e que nos custa muito do ponto de vista emocional. A minha distância protege as pessoas que eu amo e a minha proximidade pode ser uma ameaça. Então, isso acaba gerando um custo emocional importante. Como assim? Eu vou fazer mal para as pessoas que eu amo se eu me aproximar delas? Se eu der um abraço, um beijo, eu posso contaminar alguém com isso? É muito conflitante, o custo emocional é imenso, mas é importante que se extraia, então, aprendizado disso, os valores disso, os reajustes, os resgates que a gente precisa fazer a partir do que está se vivendo. É fundamental aceitar o que a gente não pode mudar, né? Mas ficar muito atento ao que sim podemos mudar. E aí a gente sabe, né? A primeira e única coisa a qual se tem controle na vida é a nossa mente, é a nós mesmos, né? Então, se a gente focar atenção naquilo que a gente pode mudar, certamente teremos muitos ganhos e muitos aprendizados. É preciso saber lidar com as nossas emoções de uma forma inteligente. Então, eu preciso estar atenta ao que me faz sofrer, ao que me gera dor, ao que eu tenho dificuldade em lidar e substituir por pensamentos, por uma busca, por experimentos, por situações que me trazem prazer e me trazem bem-estar. Então, se a saudade das pessoas que eu amo é uma coisa que me faz muito mal, a distância é uma coisa que me dói, eu vou buscar contato todo o tempo que for possível. Eu vou fazer as chamadas de vídeo, eu vou pedir uma teleentrega para levar comida lá para eles não precisarem sair de casa. Então, eu vou aprender a exercitar o meu afeto de uma forma inteligente, de uma forma protetiva.
E super importante a gente conhecer a si mesmo para evitar sabotadores e ainda mais sofrimentos, né? Então, se eu sei que eu tenho lá o meu jeito de sabotar o meu próprio bem-estar, eu vou ficar atenta àquilo para perceber em que momento aquilo vai estar em ação. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Eu vinha lá antes da pandemia fazendo uma dieta com exercícios e eu estava super bem. Aí a pandemia começou e eu comecei a largar tudo de lado. Fui desanimando, fui deixando de lado e estou vendo que eu já estou ganhando peso de novo. Então, vamos ficar atenta a isso. Se estava indo bem, não vamos deixar a peteca cair. Por que eu estou me sabotando? Por que eu estou inventando razões para deixar tudo de lado? É importante a gente ficar atento às desculpas que a gente dá para a gente mesmo para fazer coisas que a gente sabe que não deve. As justificativas que a gente encontra para fazer coisas que a gente sabe que não deve. Esse é um caminho que nos leva a identificar esses sabotadores e na medida em que a gente conhece quem é o nosso inimigo, a gente tem uma condição de brigar muito melhor. Então, chega de pandemia, vamos falar em inteligência emocional, que é um dos nossos temas de hoje. Esse conceito do Daniel Goleman, ele é muito amplo, assim, muito consistente. Ele diz que inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar, de motivar a si mesmo e persistir a despeito das frustrações, de controlar os impulsos e adiar as recompensas, de regular o seu próprio estado psicológico e impedir que o desânimo subjugue a faculdade de pensar, de sentir, de ter empatia e esperança. Então, olha que legal como isso se aplica para esse momento. Se eu me mantenho motivada, mesmo diante da frustração de não poder sair para a rua, de não poder ter contato com as pessoas que eu quero, e eu controlo o meu impulso, sendo capaz de adiar a recompensa desse reencontro, eu passo, então, a regular melhor o meu estado psicológico. Eu passo a pensar que todo o esforço que eu estou fazendo agora é em benefício de algo muito maior lá na frente e que vai valer a pena. E dessa forma eu impeço que o desânimo subjugue a faculdade de pensar, de sentir, de ter empatia e de esperança. Basicamente estar atento a se manter motivado diante de frustrações, adiando recompensas. É bem importante a gente ter isso em mente. Eu estou adiando recompensas. Todo o esforço que eu faço agora, as frustrações que eu preciso lidar, representam um investimento, uma aposta que eu estou fazendo num futuro ali na frente de saúde e de bem-estar para todos. As bases da inteligência emocional falam basicamente em autoconhecimento, em controle emocional, em habilidades sociais e empatia. Autoconhecimento. Ser capaz de ser muito sincero consigo mesmo, tendo a coragem de reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, o momento em que eu falei mal com um colega, em que eu não agi bem, que eu deveria ter feito de outra forma. Então, isso requer coragem acima de tudo, requer uma profunda e sincera intenção em, de fato, eu saber quem eu sou. E fazer esse conhecimento com muita acolhida, com muito amor, com muito perdão, sendo capaz de se aceitar como é, sendo capaz de se respeitar dentro dos seus limites e sem em nenhum momento deixando de reconhecer seu valor como ser único e insubstituível. O controle emocional fala de ter domínio sobre aquelas emoções que podem gerar transtornos, que podem nos fazer mal, como a raiva, por exemplo, a ansiedade, o medo ou o desânimo. Então, o uso da razão sobre a emoção. Não se trata de controle emocional, não é aquela coisa de engolir a emoção, né, e deixar só a razão nos comandar. De forma alguma, o controle emocional é reconhecer a emoção que está presente no meu comportamento, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas reações, e através da razão, fazer a escolha da melhor reação, da melhor resposta, do melhor comportamento para cada situação vivida. As habilidades sociais, elas falam de como lidar com pessoas diferentes, né? Que pensam diferente, que discordam dos nossos pontos de vista, que têm valores diferentes dos meus, que têm uma maneira de reagir diferente da minha, né? Então, como lidar com alguém que faz coisas que eu não concordo, que age de uma maneira que me incomoda? Esse é um grande desafio do ponto de vista da inteligência emocional. E a empatia, muito mais do que se colocar no lugar do outro, é preciso sentir o que o outro sente.
né? Então, não basta só eu ter uma compreensão cognitiva, racional, do que está acontecendo com as pessoas lá fora. Eu preciso me colocar no lugar dele, sentir o sentimento dele, sentir a dor dele, sentir os problemas dele, as inquietações dele. Essa é a verdadeira empatia que tanto se busca. O que a gente ganha com inteligência emocional? Eu poderia encher vários slides aqui de respostas para isso, mas vamos destacar alguns que para esse momento são fundamentais. Primeiro, porque eu passo a conhecer melhor as minhas respostas emocionais. Eu posso melhorar a qualidade dos meus relacionamentos na medida em que eu conheço as minhas respostas emocionais. Eu consigo desenvolver maior controle dos meus impulsos, eu aprimoro a minha autoestima e a minha autoconfiança, ou seja, eu passo a me sentir merecedora de coisas boas. Eu passo a exercer uma gestão eficaz sobre o meu estresse. A gestão do estresse é algo fundamental desde que se consiga desenvolver inteligência emocional. Favorece a formação de estratégias adaptativas, sobretudo diante de eventos estressores, praticando a resiliência e protegendo a saúde mental. Ainda sobre inteligência emocional, a gente já sabe que 80% do sucesso, das conquistas, das vitórias, enfim, da felicidade e do bem-estar das pessoas depende do quociente de inteligência emocional, muito mais do que do uso do quociente intelectual que a gente já conhece, o famoso QI. Para poder desenvolver, para poder compreender a inteligência emocional, é preciso perceber com clareza, avaliar com lucidez e expressar com discernimento. Então, a gente percebe, avalia e expressa. É um processo. A nossa relação com o mundo, ela passa a ser conduzida, ela passa a ser escolhida, ela passa a ser melhor controlada, de uma forma positiva, evitando conflitos. E é fundamental entender que não existem sentimentos bons ou ruins, porque todos eles nos trazem muito aprendizado. Por pior que ele seja, por mais amargo que seja o sabor de alguma emoção, de algum sentimento, é importante a gente saber que ele vai nos conduzir ao amadurecimento emocional. Mas para que isso aconteça, eu repito, precisa de autoconhecimento, preciso identificar a ação daquela emoção no meu comportamento. A inteligência emocional na pandemia, ela nos permite, por exemplo, da vontade de sair de casa, ela nos permite manter o distanciamento social. Se eu utilizar de inteligência emocional, o distanciamento social passa a se tornar mais simples de ser conduzido. Da indisciplina na rotina, eu passo a uma rotina sem excessos e com bem-estar. Dos descuidos com a alimentação, a inteligência emocional vai me permitir ter uma alimentação mais regrada e saudável. Dos excessos de notícias, da falta de foco, da manutenção dos meus objetivos. Do excesso de notícias, daquela hiperinformação, ao acesso apenas uma vez por dia a informações confiáveis, apenas para que eu me mantenha atualizada. O cuidado com as fake news para a escolha de uma fonte confiável. Gastar dinheiro com bobagens, ficar se debruçando em sites, fazendo compras desnecessárias, lembre-se de poupar, porque o futuro vai ser incerto ainda do ponto de vista econômico. A gente não sabe como as coisas vão se organizar. E jamais, de forma alguma, desistir dos planos do futuro. Muito pelo contrário, a gente tem que apostar que a gente está vivendo tudo isso para a gente ter um futuro melhor, para a gente ter um mundo melhor, para a gente viver resgates essenciais que a gente não podia mais adiar. Então, mais do que nunca, a gente não deixe de sonhar. É importante que vocês possam também identificar, comecem por vocês mesmas, com vocês mesmas. Como eu posso saber se a minha saúde mental está em dia ou não está em dia? A primeira fase, que foi o momento do impacto, a gente tinha o medo da contaminação. Ok, perfeito, natural, comum, saudável, inclusive, esse medo, porque ele vai nos fazer com que a gente se proteja. A segunda fase, que é a da adaptação e do ajuste, é quando acontece um estresse agudo, devido ao isolamento, né? Então, não aguento mais ficar em casa, preciso sair, aquela sensação de sufocação. E aí vem a ansiedade, a irritação, tem uma série de outras emoções, que é o momento em que pode haver maior risco de transtorno. Passando dessa segunda fase, quando a gente já começa a ver outras questões acontecendo, problemas econômicos, que agora está se falando mais, empresas que estão abrindo, outras que não estão abrindo,
ainda uma tentativa de adaptação, porque outros problemas começam a surgir. Então, ainda segue nessa terceira fase que a gente vive agora, uma busca por adaptação. O que acontece se a gente não cuida dessas emoções que vêm na forma de um vulcão, assim, elas vêm em erupção de dentro da gente? A gente pode acabar desencadeando estresse emocional, depressão e ansiedade, que são os que mais têm chamado mais a atenção dos especialistas em saúde agora. O estresse emocional, eu me refiro a um desgaste interno pelo acúmulo, pela intensidade e pela persistência de emoções de dor. Então, se essas emoções persistem, se elas são intensas e se elas vão se acumulando, e eu não vou conseguindo achar uma forma de adaptar minha rotina para esse estresse diário, eu posso acabar desencadeando transtornos como depressão e ansiedade. Tá? A depressão, como um desânimo prolongado, é uma tristeza desproporcional ao fato, né? A gente não pode confundir depressão com tristeza. É um sentimento de impotência generalizada, é a perda da motivação e com possíveis sintomas físicos. A ansiedade é uma dificuldade de controle, ela traz alterações no sono, no humor, no apetite, é uma agitação interna, que também, se ela se tornar persistente e intensa, pode acabar se encaminhando para um transtorno. Então, é importante estar atento quando a coisa realmente se torna difícil de suportar, é fundamental que se busque ajuda. Qual é a diferença entre estar saudável e estar desenvolvendo um transtorno? Quando é que eu vou saber quando eu estou saindo de uma condição normal, comum e esperada, para uma condição de transtorno e de doença mental, talvez? Quando a duração, a intensidade e a sustentação daquela dor, daquela emoção ruim, for permanente, for constante, for intensa, e essa crença absoluta. Então, por exemplo, eu estou com medo de ser infectada, de morrer. Aí o que acontece? Eu fico todos os dias com esse mesmo medo, eu custo a dormir porque eu fico pensando só nisso, e essa angústia, esse medo, ele cresce e eu estou sustentada numa crença absoluta de que isso vai acontecer comigo. Eu estou praticamente acreditando que isso vai acontecer. Então, quando é que eu saio de uma condição de saúde para uma condição de doença? Quando aquele sofrimento se torna constante, intenso e sustentado por uma crença absoluta. Não adianta alguém vir me dizer, não, mas tu tá te cuidando, tu tá bem, tu tá conseguindo te adaptar, tu vai sair bem dela. Não adianta, eu já botei na cabeça que vai ser assim e sigo, então, acreditando naquilo. Prestem atenção em vocês, prestem atenção em pessoas ao redor que possam estar precisando de ajuda. Então, se observarem intensidade, duração, uma sustentação muito rígida, é possível que haja necessidade de uma ajuda. E aí acontece todo aquele processo psicossomático que a gente já sabe. Né? A gente tem pessoas que não entendem como é que um medo, por exemplo, uma ansiedade, um estresse emocional, pode acabar gerando outras doenças físicas e talvez até matando as pessoas. O que acontece? O medo crônico, aquele medo constante, intenso, aquele medo gerador de pânico, ele faz com que a ansiedade se torne tão exacerbada, tão descontrolada, que pode trazer prejuízos no sono, desequilibrando o funcionamento de neurotransmissores. O que acontece se esses neurotransmissores não conseguem funcionar bem? Começa a liberação do cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. Na medida em que esse hormônio precisa ser produzido e liberado com mais frequência e mais quantidade, ele reduz a imunidade. E é justamente na redução dessa imunidade que pode se formar cardiopatias, diabetes, hipertensão, entre muitas outras. Essas aqui que eu citei são as mais comuns que a gente tem visto acontecer nesses últimos tempos de pandemia. É importante a gente fazer um comparativo para vocês verem quantas questões de saúde mental se tornam realmente importantes agora. A SARS, que foi lá em 2002, que foi um episódio importante também, que teve resultados significativos no impacto da saúde mental, a gente teve 29% de aumento de transtorno de estresse pós-traumático, 31% de aumento de depressão e 41% de novos casos de síndrome do pânico. O novo coronavírus até agora, né, a gente ainda não tem isso
encerrado, né? Mas até esse momento, na China, já tem 60% de casos de transtorno de estresse pós-traumático. É bem mais do que lá do SARS. De ansiedade, já teve um aumento de 75% de casos, comparando com os números anteriores à pandemia, então isso lá de 2019, até final de 2019. Depressão já teve um aumento de 90% e estresse já teve um aumento de 70%. Então, realmente é importante, pessoal, estar atento à saúde mental, embora não seja uma prática, e isso é uma coisa que me preocupa bastante, assim, não basta ter esses números, né? Ainda assim, a gente vê que as pessoas não dão muita importância, elas preferem acreditar que estão bem, elas acham que estão conseguindo suportar, mas se alguém olha de fora, percebe que não está tão bem assim. Então, há que se falar mais sobre saúde mental, há que se ter mais consciência e mais iniciativas na busca por ajuda e por apoio. Vamos conhecer algumas emoções básicas, assim, para a gente poder ter a dimensão de cada uma delas, do que está adequado, o que não está. O medo é super importante que não seja negado e não seja minimizado, né? Medo é uma emoção que vem, como eu falei antes, para nos alertar diante de algum perigo, né? Ele não pode também ser superdimensionado, porque ele pode se tornar uma coisa fóbica daqui a pouco. Um medo irracional de coisas que talvez nem sejam perigosas. Ele precisa estar baseado e sustentado em fatos reais, informações verdadeiras. Por isso a importância de cuidar as fontes de informação para a gente não se basear em fake news, em coisas que daqui a pouco vão servir só para gerar pânico. E eu costumo dizer assim, ó, querem preservar a saúde mental, não assistam telejornais. Não adianta adotar uma emissora como sendo a confiável e a outra como não sendo, porque também não vai resolver muita coisa. Esqueçam os telejornais, busquem informações em algum site lá de ministério, de Organização Mundial, alguma coisa que realmente possa ser referência, e dessa forma vocês vão perceber que o medo vai tomar uma proporção e um ajuste bem mais adequado. Então, o medo adequado é o medo de ser contaminado, é o medo do estresse, é o medo de problemas econômicos que vão acontecer, medo de outras doenças que também podem vir, enfim, é natural e adequado que se tenha medo dessas coisas. Quando é que ele se torna inadequado e começa a preocupar? Quando gera insônia, quando gera uma ansiedade contínua, quando prejudica a concentração, eu não consigo começar e terminar um trabalho, me distraio facilmente. Quando gera desânimo, pessimismo, alterações do humor, então aqueles momentos de euforia e aqueles momentos de desânimo. E quando ele se torna irracional, eu começo a ter medo, sei lá, de maçaneta. Eu tenho pavor de maçaneta porque eu acho que maçaneta está cheia de vírus. Então eu vejo uma maçaneta, já fico apavorada. Começa a se criar outras coisas paralelas inadequadas. E o medo se torna pânico quando vem um pensamento catastrófico junto. Então, eu não estou com medo do vírus porque eu não quero ficar doente. Eu começo a achar que eu vou morrer, que todo mundo vai morrer. Aquele descontrole emocional, a ansiedade exacerbada e os sintomas físicos que vão acompanhando, então, essa questão do medo e tal, que é uma resposta da questão do cortisol. A tristeza ela vai se manifestar na forma de desânimo, em alguns momentos pode aparecer na forma de pessimismo ou até de uma desmotivação. Isso tudo é muito dinâmico. Mesmo com vírus ou sem vírus, é natural que a gente tenha momentos de desânimo, de pessimismo, de desmotivação. Isso é oscilante. Difícil as pessoas se manterem permanentemente com 100% de alegria, de motivação, de ânimo, de otimismo, né? Mas, quando ela começa a se manifestar na forma de desesperança, aí ela começa a tomar uma proporção maior, uma amplitude maior e um comprometimento da saúde maior também, né? A ansiedade, né, que seria a soma de todos os medos, quando é que ela está adequada? De novo, vai depender da duração e da intensidade. Adequada se existe um motivo real e razoável, se ela gera ações de cuidado, e se a tensão e a apreensão são coerentes e são controlados. Quando é que ela não está adequada? Quando ela cronifica, quando ela fica frequente, diária, constante, ruminando pensamentos negativos. Eu escuto muito esse termo das pessoas que estão começando a adoecer. Eu não consigo parar de pensar em coisas ruins, eu não consigo parar de ruminar problemas, e eu não consigo pensar em solução, eu só fico focada no problema. Ela começa a ter pouca tolerância a pequenos problemas. Qualquer coisa pequena
se torna muito grande, muito pesada. Vamos dar dimensões diferentes também, né? Também para fazer esse discernimento. O que é estresse e o que é cansaço? O estresse, ele revela danos à saúde física e mental. Ok, ele já é um cansaço que não descansa nunca. Então, cansaço é uma fadiga passageira. Se resolve com uma noite de sono. Agora, quando esse cansaço já não se resolve mais, ele já está gerando danos para a saúde física e mental, então ele se configurou num estresse. A tristeza é um sentimento natural diante de um fato específico, real. Ele é passageiro e essa tristeza quase sempre traz aprendizado. Ela faz com que a gente se conheça, ela faz com que a gente entenda a vida como ela é. Mas, na medida em que ela se torna persistente, em que ela começa a gerar uma perda de outras funções, uma perda em todas as áreas da vida e com problemas físicos, aí ela pode começar a se tornar uma depressão e aí deve ser tratada, porque depressão é uma doença. A ansiedade é um estado de tensão que é passageiro e que é controlável, todo mundo sente, né? Faz parte da vida. Qual o momento em que se torna transtorno de ansiedade? Quando ela se torna severa, né? Então ela ganha uma proporção maior, é ela que domina o comportamento da pessoa e a preocupação se cronifica. Ela não vê mais solução, só vê problema. Algumas reflexões, e eu gostei muito de uma entrevista que eu assisti com o Cortella, e eu quis trazer para vocês, compartilhar com vocês, acho muito pertinente para esse momento. Ele fala da diferença de mudança e transformação, né? A mudança, a gente pode mudar um hábito, por exemplo. Eu mudei hábitos e eu passei a me tornar uma pessoa mais econômica, menos impulsiva. Eu criei o hábito de fazer comida, eu aprendi a gostar de cozinhar, eu estou lendo mais, eu estou praticando mais solidariedade. Então, a mudança é algo mais concreto, né? Eu mudei um copo de lugar, tirei daqui, botei ele, é uma mudança. Agora, a transformação é tudo que advém dessa mudança. É mais subjetivo, é imaterial, é mais intangível, mas é significativo. Então, a mudança que a pandemia está trazendo nos hábitos e na vida da gente, ela pode ser transformadora, sim, para que a gente tenha novas relações, um novo mundo, uma nova forma de olhar para a vida, e ela pode transformar a minha existência, a minha contribuição para a sociedade que eu vivo. A diferença de expectativa e esperança também é uma questão interessante. Expectativa, ela está alicerçada na realidade, né? Eu espero que haja uma vacina, eu espero que haja cura, eu espero que haja hospitais para todos, mas eu tenho esperança que tudo isso traga muitas lições, resgate de valores fundamentais, onde as pessoas possam ressignificar os relacionamentos que ela tem, a forma de olhar para a vida, a forma de olhar para o mundo. Da escravidão mental para a liberdade de pensamento. Eu não preciso pensar como todo mundo pensa, eu não preciso seguir a influência externa simplesmente porque eu quero me sentir parte do grupo. Eu posso ter liberdade de pensamento, ainda que isso represente pensar diferente, né? Na medida em que isso pode me trazer uma significância diferente para a sociedade que eu estou inserida. Então, eu saio da escravidão mental e passo a ter a minha liberdade de pensamento e, portanto, de expressão, contribuindo com aquilo que realmente é significativo para mim. E não mais aquilo que eu reproduzia de uma forma mecânica, simplesmente para me sentir pertencendo a um grupo. A diferença de saudade e de nostalgia é muito interessante também. A saudade é a falta de alguém que a gente sente com alegria, que a gente sente com amor, que a gente sente com carinho no coração, assim, sabendo que um dia a gente vai estar junto de novo. A nostalgia é aquela falta que a gente sente com sofrimento. Então, eu vivo a falta daquela pessoa com dor, pensando que hoje ela não está aqui comigo. Eu não olho lá para frente e penso que daqui a pouco a gente vai se reencontrar e que todos vão estar bem. E tudo isso traz uma nova ética, né? A arte de viver com o outro e se preocupando com o outro. O Cortella fala muito sobre isso, assim, essa nova ética que está sendo exercitada agora. A gente já está vivendo ela, não é algo que está se falando ou que está se esperando que aconteça. Isso já é parte da vida da gente. A nossa forma de viver hoje é, sim, se preocupando com a gente em função do outro.
e o outro em relação a nós. E esse sentimento, essa enxurrada de ações de solidariedade que a gente vê acontecer por todos os lados, ela na realidade rompe com o campo simbólico do isolamento, né? Ela faz com que eu me sinta interagindo com as pessoas lá fora. Então eu faço um bolo de chocolate, corto em pedaços, levo na calçada, coloco numa caixinha e escrevo ali, sirvam-se à vontade. E as pessoas passam e pegam e levam. Então, assim, dessa forma, eu não estou interagindo fisicamente, presencialmente, mas eu estou sim interagindo com a vida de alguém que está precisando de algum tipo de ajuda e de que, de alguma maneira, eu encontrei um meio de ajudar. Então, rompe com a sensação do isolamento e nos faz sentir interagindo, contribuindo, cooperando, e isso é muito, muito valioso nesse momento. Falando então de gestão e de autogestão, né, gente? A gente agora sabe que tem que cuidar de si se a gente quiser cuidar do outro. Pode ser que vocês olhem para o lado e vejam pessoas precisando de ajuda, amigos ou mesmo as pessoas que morem com vocês. É muito importante ter algumas diretrizes básicas do que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? É importante, se vocês forem buscar ajuda também, né? Isso serve tanto para vocês quanto para outra pessoa que vocês queiram ajudar. Abrir o jogo e conversar abertamente. Não se pode ter pruridos, não se pode ter receios, constrangimentos de falar o que se sente, o que se pensa. É uma conversa de muita intimidade. Falar o que está dentro do coração, falar o que está dentro da nossa mente, nos incomodando, requer confiança. A gente deve estimular para que a pessoa fale, para que ela fique muito à vontade de abrir o coração e demonstrar que ela pode ficar à vontade, porque a gente vai ser capaz de compreender e de ser confiável, né? De merecer a confiança que ela está, então, depositando. É importante analisar o que se vai ganhar com essa conversa. No mínimo, uma sensação de alívio de ter podido encontrar alguém que me compreenda, que tenha empatia comigo. Demonstrar que essa pessoa não está sozinha. Expressar a empatia, expressar a capacidade de sentir o que ela sente. Revelar a confiança nela e na capacidade dela de superar tudo. Isso é super importante. E reforçar a importância de seguir o tratamento caso tem muita gente que começa a ter tratamento e para. Isso é muito perigoso. É importante que se reforce a necessidade de ir até o final do tratamento, né? Mesmo que já tenha melhorado, segue o tratamento como o médico pediu. Só para se for com orientação médica. O que não se pode fazer? Não se pode deixar que preconceitos entrem em ação numa hora dessa. Eu tenho que perceber os meus preconceitos. E se eles vão me atrapalhar, eu preciso fazer uma gestão de mim mesma para não permitir que aquilo aconteça. O que eu tenho ali na minha frente é uma pessoa precisando de ajuda e não precisando de preconceito. É importante não deixar que falte informação. Então, a gente não pode dar uma informação que a gente não tem certeza se está certa. Julgar, mentir, fingir, são coisas que não podem acontecer, porque não vai ajudar. Prometer o que não vai poder cumprir. Às vezes a gente quer ajudar tanto que acaba prometendo até o que não vai poder cumprir. Tem que ter muito cuidado com isso. E fazer tudo por essa pessoa. Fazer tudo, sim, do ponto de vista humano. Né? Demonstrar uma doação a ela. Demonstrar uma entrega, mas não gerar dependência. É isso que não se pode fazer. A gente vai fazer tudo por ela, mas não para gerar dependência. Não para que tudo que ela precise, ela tenha que recorrer para você. Certo? As novas decisões que a gente tem para tomar daqui para frente, dando um novo sentido para a vida, elas têm essa visão que é interessante a gente ver assim. Eu não vou ficar em casa por causa de, mas apesar de. Com isso, eu dou um novo sentido para as coisas. Se eu for pensar que eu não posso sair para a rua por causa do vírus, é chato, é tedioso, é frustrante. Mas se eu for pensar que eu vou ficar em casa, apesar do vírus, porque desta forma eu estou contribuindo para a saúde pública da sociedade em que eu estou inserida, porque apesar de estar em casa, eu sei que eu estou fazendo o melhor pelas pessoas que eu amo, o melhor por mim mesma, porque apesar de ter que ficar em casa e me distanciar das pessoas que eu gosto, de não poder fazer as coisas que eu quero, eu estou fazendo o que é necessário ser feito, porque eu vou ter lá na frente um futuro melhor. E é muito importante olhar o que vem pela frente, e não o que ficou para trás. E aí vem a importância de continuar sonhando, de criar novos planos, novas metas, de querer mais, de continuar
acreditando e enxergando que tem muito para ser construído, com toda certeza. Equilíbrio emocional com distanciamento social representa a gente perceber o ganho emocional, mais que isso, o ganho de valor humano que a gente pode ter com o distanciamento, né, com esse momento que a gente vive. Eu pensei em trazer nesse slide as orientações da ONU, porque se a gente for ler cada orientação, a gente vai ver que por detrás dela está exatamente a prática de algum valor. Então, por exemplo, criar uma nova rotina com atividades de lazer, de trabalho e de planejamento para o seu futuro. Criar essa nova rotina olhando para o futuro é resiliência, é aprender em cima da adversidade. Vigie seu pensamento e observe se não é necessário praticar mais otimismo e buscar uma polarização mais positiva. Isso é esperança. Acreditar que as coisas vão ficar ainda melhores, que a gente precisava passar por isso para ter um mundo melhor. Socializar sim, mas sem sair de casa. Privilegie o contato virtual. A internet nunca teve tanto valor na nossa vida. Antes se dizia, né, que se esquecesse os contatos virtuais para se ter mais contatos presenciais. Hoje a gente entende a importância do contato virtual. Relacione-se. Não é para se isolar no sentido de não se relacionar. É para se isolar no sentido da presença física, mas a presença afetiva, a presença emocional, essa sim continua em relacionamento com todas as pessoas importantes para vocês. Procure ter cuidado com as informações que está tomando como verdade. Atenção às fake news, né? Então, a gente agora mais do que nunca precisa de um compromisso com a verdade. Busque uma rede de apoio e tenha todas as suas necessidades básicas atendidas. Alimentação, afeto, medicações, atendimentos essenciais. Proteja-se e deixe-se proteger. Evite os excessos de informações que podem gerar ainda mais angústia ou ansiedade. Mantenha-se sereno. Cuide de seus idosos, vulneráveis e de pessoas com necessidades especiais. Isso é compaixão. Mantenha seu espaço e sua individualidade. O fato de estar dentro de casa, morando com outras pessoas, não representa que vocês tenham que perder a sua individualidade. Sem perder também a noção do outro e do coletivo. Isso é autoestima. Contribui e coopere com os menos favorecidos. Fazer o bem faz bem. E isso é solidariedade. Claro que os sabotadores vão tentar atrapalhar vocês. A preguiça, a procrastinação, as crenças limitadoras. Aquelas que dizem, não adianta, não vai dar certo, não adianta, tu não vai conseguir. Não faz porque não vai funcionar. Né? Aquele diabinho que fica no ouvido da gente tentando dizer para não perder tempo porque não vai dar certo. A gente precisa saber que tem algo muito maior por cima disso. A gente não pode se deixar intimidar e se paralisar por sabotadores como esse. Esses três são os mais comuns. Possivelmente muita gente aí está se identificando, e é isso que é importante nesse momento, que vocês se enxerguem nessa apresentação. A autogestão, ela começa por conhecer a si mesmo, e isso implica, sobretudo, em aceitar corajosamente suas dificuldades e limitações. Significa não se deixar abalar por receber críticas ou assumir erros. Gente, se conhecer corajosamente e não se deixar abalar, significa, representa reconhecer erros e dificuldades. Eu estou tendo dificuldade agora nesse período, essa, aquela, mas assim, de forma alguma perder de vista o seu valor pessoal, a pessoa merecedora de coisas boas que vocês são. Reconhecer que é o único caminho para o aprendizado, para a cura e para a liberdade. Seja sincero com você mesmo e estimule os demais para que sejam também. Quando uma pessoa é sincera e ela fala realmente o que ela pensa, ainda que possa não agradar ou possa até surpreender, ela está sendo muito cooperativa para vocês. Porque, na verdade, ela está contribuindo, ela está permitindo uma expansão desse autoconhecimento. As mudanças começam através dos valores. Eu quero deixar essas perguntas assim de reflexão, de presente, para que vocês levem para a vida. O que te faz feliz? Do que vocês têm certeza? O que é imprescindível? O que você não tolera? Que mudanças você espera para que este evento te proporcione?
Então, assim, essas perguntas, elas são algumas que vocês podem estar fazendo, que vai ajudar vocês a se conectarem com os verdadeiros valores fundamentais que vocês trazem dentro de vocês. E que é algo que agora merece muita reflexão, porque é a partir deles que a gente vai crescer. Chegar lá naquela zona de crescimento vai representar ter essas perguntas respondidas e, mais que isso, aplicadas no dia a dia. Porque esses valores, eles não podem estar só na mente ou no coração, eles precisam estar no comportamento, nas escolhas que a gente faz. A mudança de comportamento, essa equação, eu gosto muito de trazer no coaching, então, ela depende da vontade, então da determinação real que eu tenho, a profunda consciência de que eu quero aquilo, porque aquilo realmente vai ser muito importante para a minha vida. Depende de autoconsciência, que na verdade é o quanto eu consigo ter consciência de mim mesma e perceber os momentos em que vai ter um sabotador tentando me atrapalhar, em que vai ter algum elemento a mais que eu vou ter que buscar desenvolver, menos as resistências. E essas resistências são os medos, as crenças limitadoras, os paradigmas que eu trago comigo e que podem tentar evitar que essa mudança de comportamento aconteça. Mas é basicamente vontade mais autoconsciência, menos as resistências. E aí eu chego na zona de crescimento. Esses valores, pessoal, eles não podem ser vividos só nesse momento. Eles estão sendo vividos fartamente por muita gente. É lindo de ver, é emocionante de ver as ações de solidariedade, de conexão, de braços estendidos para todos os lados. Mas é fundamental que isso não seja só agora. A gente não pode esperar que a pandemia acabe e que a vida volte a ser como ela era, porque ela não vai voltar. É totalmente inócuo e ineficiente a gente tentar resgatar o mundo que a gente estava vivendo. A gente está passando hoje por tudo isso é porque precisa, é porque é necessário. Então, vamos extrair o melhor e vamos perpetuar esse melhor. Vamos fazer com que isso realmente seja sentido na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que eles vejam que esse momento que a gente está vivendo tenha sido, de fato, essencial para uma vida melhor, para um mundo melhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho diariamente feito essa reflexão comigo mesma, como é que eu posso fazer, como é que eu posso mudar em mim, coisas que eu não gosto em mim, que precisam ser diferentes, que podem ser melhores. É um exercício difícil, porque tem sempre alguma coisa que tenta atrapalhar, mas eu garanto para vocês que é altamente libertador. Libertador é a palavra certa. E é disso que a gente precisa, liberdade para ser o nosso melhor. Eu vou fechar a tela e eu estou à disposição de vocês. Eu não pude ver o chat, não estava conseguindo ver, Mazili, não sei se tinham perguntas acontecendo ao mesmo tempo, de qualquer forma eu estou à disposição. Bom, Lúcia, que maravilha essa tua apresentação, tá? Acho que fomos realmente brindados aí com um assunto de extrema relevância, né? Que nos coloca para ficarmos refletindo, né? Sobre aqueles pontos ali que tu mencionaste. Sim, na verdade, eu vou dar o pontapé, primeiramente o aviso aí, né, pessoal? Vocês podem fazer pergunta ali pelo chat. Eu vou encaminhar, vou começar aí a questão de perguntas aí, como é que eu tinha preparado aqui. Voltando, no início da apresentação, tu comenta um pouco sobre o processo de assimilação e aprendizagem, né? Onde aparece ali nos círculos aqueles impacto emocional sobre a pandemia, zona de medo, zona de adaptação e crescimento. O que tu acha que a gente já está, a maioria das pessoas hoje, no momento que a gente está vivenciando, elas já se encontram numa zona de adaptação, ou a gente pode dizer que tem um pouco de cada aí? Eu sinto assim, Mazili, para a gente chegar na zona de adaptação, a gente precisa reconhecer o risco que a gente vive, a gente precisa viver o medo que esse risco implica, e como eu falei lá no início, a gente precisa viver a nossa vulnerabilidade. Só depois disso a gente começa a entrar na área de adaptação, na zona de adaptação. Enquanto a gente não viver o medo, enquanto a gente não reconhecer a realidade que a gente está vivendo, a gente não chega nela. Ela depende desse reconhecimento. Eu ainda vejo pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo. Eu vejo gente na rua passeando, assim, sem máscara. Eu vejo, por exemplo, uma vizinha grávida, uma criança pequena e o cachorrinho passeando. A manhã inteira ela fica na rua. Ela senta na calçada para brincar com a criança, sem máscara, sem proteção. Eu fico apavorada. Então, para mim, assim, tem pessoas que ainda negam a realidade.
Enquanto houver essa negação, essa relutância em viver essa nossa vulnerabilidade, enquanto a gente é vulnerável diante disso tudo, a gente não chega na fase de adaptação. Alguns já estão conseguindo, já estão, de fato, mudando hábitos, construindo novas rotinas, extraindo aprendizado, mas ainda tem gente na zona do medo, infelizmente. Sim, sem dúvida. Eu vou também trazer aí a pergunta do nosso ex-diretor, o André Streppel, da WK. Uma pergunta para ti, e acho também extremamente relevante, né, para nossas organizações. Como perceber esses medos em um colaborador que está trabalhando à distância? Oi, André, que bom te ter aqui. Saudade de ti. Olha só, a gente não precisa estar presencialmente com a pessoa para reconhecer o quanto ela pode estar com esses medos presentes ou não. A gente consegue perceber isso num contato remoto mesmo, pela fala dela, pelas reações dela, pelos esboços de expressão não verbal que ela traz também, pela forma como ela está lidando com a rotina dela também, né? Então, ela tem uma rotina criada no sentido de se proteger e de se preservar, ou ela tem uma rotina atrapalhada que não está tendo em vista a saúde física e mental. Então, procura saber como é que está estabelecida a rotina dessa pessoa, procura saber como ela se sente em relação a essa rotina, como é que ela está lidando com as coisas às quais ela sente falta, né? E o quanto ela sente falta. Procura saber se ela tem oscilações de momentos em que ela está bem, momentos que ela está muito mal, ou se não tem oscilação, se ela está quase sempre do mesmo jeito. Enfim, basicamente isso, se sente em relação a essa nova realidade e como é que ela tenta lidar com a própria emoção, porque essa é a questão fundamental. As pessoas sentem saudade, as pessoas sentem falta de muita coisa, e isso tudo está perfeito. A questão está em como lidar com isso. Eu vou pensar só no lado ruim disso tudo, eu sofro, eu sinto falta, eu estou triste, a minha vida ficou uma droga, blá, blá. Ela só enxerga coisas ruins ou ela enxerga, não, é difícil, mas, poxa, eu sei que é a melhor forma de eu preservar a saúde das pessoas, de eu cuidar de mim mesma, né? Então, pensar que isso é necessário e que vai ser bom para todos, me faz ter mais condição de passar por isso. Então, é basicamente isso, que rotina ela estabeleceu, como ela se sente em relação à rotina, e como ela lida com todas essas emoções que agora estão vindo à tona, até para que tu possa perceber o quanto ela identifica os sentimentos que ela está vivendo. O problema todo é a negação. Eu vejo a maior parte dos casos é a negação. Não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, né? A gente percebe que a pessoa não está bem, e aí ela começa a ficar doente, ela começa a ter uma série de respostas fisiológicas, e aí ela não busca ajuda. É aquela questão de negar as necessidades da saúde mental. Beleza. Assim, ó, de uma maneira geral, o que eu vejo é que tem muita gente preocupada e, assim, com o sentimento de medo, principalmente as pessoas que daqui a pouco vão ter que retomar uma rotina que era antes. A gente sabe que a questão de distanciamento social, ela tem um certo tempo, né, que vigora, mas a gente vê já sendo sinalizado, né, algumas datas de retomada e quanto que essas pessoas se sentem inseguras, não se sentem preparadas para isso. Tá? Até porque, vamos dizer assim, né, o mundo ideal seria todo mundo voltar depois que todo mundo já tivesse sido vacinado, né? Mas a gente não vai conseguir praticar isso. A gente sabe que... Então, a gente vê pessoal já começa a se falar em abertura de algumas aulas, cursos, enfim, e já tem pais se manifestando que não, meu filho não vai ficar em casa. Então, a gente vê assim, ó, os nossos próprios... pessoas que atuam com a gente também, né? A gente aqui, muitas das pessoas que estão aqui nessa apresentação, de certa forma, trabalham com TI, né? Ou são funcionários, são empresários, enfim. E a TI tem uma condição privilegiada que ela facilita um pouco essa questão do home office. Mas isso não se aplica somente a todos. Às vezes a gente pode ter parentes, né, que estão em outra situação. A gente está vivenciando esse medo dentro de casa, com familiares, daqui a pouco precisam retomar a sua atividade. O que tu diria, assim, Lúcia, como minimizar essa questão de voltar a essa nova realidade? Eu vejo que as pessoas estão buscando, assim, ó, como é que eu me sinto seguro, mas ao mesmo tempo
eu passo por pessoas sem máscara na rua e isso já me dá uma insegurança, né? O que pode ajudar um pouco a comentar um pouco isso, por favor? Eu acho que vai caber a cada gestor, na medida em que for abrindo as empresas para as pessoas voltarem para o trabalho, ter muita sensibilidade no sentido de perceber o quanto aquela pessoa de fato vai poder fazer esse retorno ao trabalho. Porque na medida em que alguém diz assim, olha, ok, o governo mandou todo mundo voltar a trabalhar, mas honestamente eu não me sinto segura. Os números estão aumentando todos os dias. E aí, como é que eu vou voltar para o trabalho? Então, eu acho que é aí que entra toda a humanização também, que vai estar acontecendo em decorrência disso. Já vinha, a gente sabe que já vinha um movimento nesse sentido de humanização de empresas, mas que agora ele toma uma outra dimensão. Vai ter que se fazer vai ter que haver uma forma de viabilizar o funcionamento das empresas novamente, mas respeitando os limites de cada indivíduo e o direito dele de dizer, eu não me sinto seguro. Ao mesmo tempo, precisa também ser capaz de avaliar o quanto, de fato, essa recusa em voltar representa, de fato, um sentimento de impotência, de fragilidade, de vulnerabilidade, ou não. A pessoa está se valendo do vírus para ficar em casa. A gente sabe que existe essa outra faceta. Existe lá a lei do direito de recusa, foi criada há um tempo atrás, pensando em segurança no trabalho, e permitia ao trabalhador dizer, não vou fazer esse trabalho enquanto a empresa não criar condições de segurança, para que ele seja feito com segurança. Então, essa lei garantia ao trabalhador só retornar ao trabalho depois que houvessem condições mínimas de segurança para que aquilo fosse executado sem risco de acidente. Da mesma forma, isso vai se aplicar agora, de alguma maneira, em alguma medida. Então, vai ter que se criar condições de se trabalhar com segurança, mas também a gente vai ter que ter discernimento de ver se não vão ter pessoas tentando tirar algum ganho disso. Mas é verdade. Aproveitar rapidinho aqui, já deixar um recado, então aqui na semana que vem o CEPROG vai estar desenvolvendo uma nova live aqui que a gente vai ter com as advogadas do CEPROGS para que a gente possa estar explicando para o setor Isso. quais são os procedimentos para essa volta. Então, a gente, na semana que vem, a gente já vai estar posicionando aí todo o setor de TI sobre os riscos e como proceder aí para voltar. Até aproveitando já esse gancho aí. Porque é uma escolha de Sofia, é muito difícil isso, não existe uma resposta certa. O que a gente faz? A gente para até o fim do ano e ninguém trabalha e explode com o país, ou a gente volta amanhã e as pessoas todas caem doentes? É uma escolha de Sofia, então não tem resposta certa, gente. A resposta certa é o bom senso, é o respeito, é o equilíbrio, é se cercar de todos os cuidados, é perceber a vulnerabilidade de cada um, a condição emocional de cada um de lidar com esses riscos. Tem pessoas que vão demonstrar muito, muito, muito medo de sair de casa. Elas não vai adiantar abrirem as portas. Elas vão precisar de apoio, elas vão precisar de ajuda psicológica, elas vão precisar de suporte emocional para recuperarem uma condição de controle sobre a própria vida, de controle sobre a própria saúde. Não, eu já sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como é que eu devo comportar. Ela precisa reconstruir essa relação com o mundo externo, de forma que ela se sinta preservada. Essa reconstrução vai ser muito individual, pelo menos nesses primeiros tempos. Não vai existir uma fórmula para todos. E aí vai caber a cada gestor dar esse apoio, a cada indivíduo olhar para si, perceber seu limite e a sua necessidade de ajuda. Eu tenho que saber até onde eu consigo ir, eu tenho que saber o que para mim é viável, até onde eu consigo transitar sem danos à minha saúde mental. Eu preciso reconstruir uma estrutura de autoconfiança, que agora é alicerçada em outros conceitos, em outros valores. Eu acho que na questão de liderança, acho que na questão de liderança, essa sensibilidade das pessoas que estão colaborando junto aí vai se tornar mais fundamental ainda, Então, saber totalmente. Porque daqui a pouco tu traz alguém ou força uma situação que, na verdade, não vai dar nenhuma
efetividade, né? É. Então, tá fazendo uma pessoa se expor, ela não tá se sentindo preparada para aquilo e, na verdade, tu não vai ter o retorno dessa pessoa. Então, tu tem que respeitar um pouco esse limite dela. Eu acho que é por aí. A gente já tinha um conceito de liderança de um super-herói, né? De uma pessoa que precisava ter muitas competências, muitas orientadas para a gestão de pessoas, mas agora, mais do que nunca, a gente vai precisar agregar ao perfil desse líder uma condição de olhar para a saúde mental da sua equipe, dos seus colaboradores. Adorei a pergunta do André. Essa preocupação do André é o que a gente precisa que todos os líderes tenham. Como é que eu posso identificar se alguém está bem ou está mal? Como é que eu posso saber se a pessoa está trabalhando em casa, longe de mim, sem eu ter contato? O quanto eu consigo ter uma medida da condição de saúde mental dela? Eu vou me basear no que ela me fala, mas claro, ok, vai ter muita observação, mas tem um caminho de pesquisa sobre isso, tem uma forma de explorar essa condição de saúde, e que bom que isso, o André demonstra essa preocupação, porque é essa pergunta que precisa começar a ecoar na mente dos nossos líderes hoje. Como identificar quem está bem e quem não está bem. Certo. Olha só, a Karina Francischini colocou no chat ali. Boa tarde, Lúcia. Prazer em te rever. Vou dar o exemplo do TCE Rio Grande do Sul. A área de saúde do TCE-RS fez um questionário para saber os riscos do retorno de cada servidor. Só assim será avaliado quem iniciará o retorno ao TCE. Tá? Perfeito, ótimo. Karina, que saudade de ti, querida. Tudo bem, um beijo enorme. Olha só, existem ferramentas específicas para isso. Existem questionários validados, inclusive, como sendo fidedignos do ponto de vista científico, que avaliam contexto de risco psicossocial, que avaliam estresse no trabalho, que avaliam saúde mental no trabalho. Existem essas ferramentas específicas para serem usadas nas empresas com esse objetivo. Agora ela cai de uma forma perfeita. Eu não sei qual é o questionário específico que vocês vão usar, mas existe, por exemplo, o ProArt, que é muito interessante. No Google todo mundo encontra. Tem a escala de riscos psicossociais no trabalho, EIRP, a escala de inventários de riscos, EIRP. E, enfim, e tem outros também que servem para isso. Vocês podem mandar por e-mail para o colaborador, ele vai responder e vai mandar de volta para vocês. Vocês tabulam aquelas respostas e conseguem, com isso, ter uma medida, né, de como é que as pessoas estão, e conseguem, inclusive, individualizar, porque ela vai ser retornada para o gestor via e-mail, então o gestor vai poder saber daquela pessoa. Mas também tem uma outra coisa por detrás disso tudo, que é a relação de confiança que existe entre a equipe e esse gestor. O quanto essas pessoas, de fato, vão responder com transparência. O quanto elas vão estar encorajadas em falar como, de fato, estão se sentindo, sem medo de algum tipo de represália, de intimidação, ou até de perda de emprego. E isso eu vejo com frequência quando eu estou fazendo algum tipo de avaliação. As pessoas, às vezes, têm medo de dizer a verdade porque acham que aquela verdade pode repercutir na demissão dela, ou num tratamento discriminatório, qualquer coisa do gênero. Então, é preciso que se crie relações de confiança para que essa transparência possa existir. É preciso que as pessoas, ao responder um questionário como esse, saibam que, de fato, ele vai ser tratado com ética, com sigilo, com respeito, e que aquilo, de fato, vai ser para ajuda, para proteção, para apoio, né? E não para algum tipo de prejuízo, enfim. Essa fantasia não é raro acontecer, né? Eu não estou dizendo com isso que não exista relação de confiança. Existe sim, em muitos lugares do TCE, eu tenho certeza que a Karina tem essa relação com as pessoas. Conheço o tipo de trabalho que tem, a cultura e o ambiente. Mas eu sei de empresas em que as pessoas têm medo de falar a verdade. Então, a gente vai precisar construir isso muito antes de ter a ferramenta. As pessoas vão ter que ser encorajadas a se mostrarem. E mais do que nunca, falar sobre saúde mental vai precisar se tornar algo simples, descomplicado. Maravilha. Bom, pessoal, assim, ó, estamos todo mundo muito satisfeito, tá? Eu, particularmente, achei excelente a apresentação, que tema bacana. Acho que todo mundo sai daqui
com um pouco com alguma coisa para refletir, né, sobre o que foi dito aí. Tenho certeza que vamos poder usar aí algumas considerações que tu colocaste, tanto na vida profissional quanto pessoal, tá? Se estivéssemos presentes aí, todos nós iríamos aplaudi-la aí, né? Foi uma excelente apresentação. Obrigada, Mazile, obrigada. Tá? E agradecer a presença de todos, foi o primeiro grupo de gestão de pessoas. Tá? Em breve vocês vão receber o segundo invite aí para o próximo do mês que vem, né? Nós vamos estar fazendo reuniões mensais. Eu passo a bola agora para o presidente Rafael Krupp para finalizar aí o evento. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de todos em nome do CEPRORIX. Lembrando que na semana que vem a gente vai também estar falando um pouco do que está relacionado com a palestra da Lúcia, que é realmente o planejamento e risco de como o setor pode estar voltando a trabalhar. Vai ser imperdível aí, vai ser o bate-papo com o corpo jurídico do CEPRORIX. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, eu agradeço, pessoal. Também. Obrigado, agradeço Lúcia. Obrigado, o convite, agradeço todo mundo. Foi um prazer enorme. Então, tá, boa noite a todos, então. Boa noite. Abraço. Boa noite, pessoal. Valeu.